Ele mesmo me avisou já aqui. Agora chegou a Anabel. Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa, diríamos assim, sala virtual aqui no Facebook. Faltam 4 minutinhos para as 8 horas. Daqui um pouquinho nós iniciamos as nossas atividades. Quando você encerrar, tem que esperar um pouco para o direito. Boa noite, Nádia, Fábio, Anne, que está aqui do meu lado. Olha o Beto aí, boa noite. Fazer um acenozinho aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite, Elcio. Boa noite, Lu, tudo bem? Faltam 3 minutinhos. Aguardar o pessoal que deve estar recebendo ainda o aviso do Facebook, né? Às vezes tem um delayzinho para as pessoas receberem o aviso. Boa noite, Sônia. Talva, boa noite. Boa noite à família aí, né? Ao pai, à mãe. Hildo tá por aí também. Fabiana. Tô vendo agora pelas fotinhas aqui. Algumas pessoas eu consigo reconhecer pela foto. Mais um minutinho, pessoal, e nós vamos iniciar, né, a apresentação da noite. Bom, para aqueles que de repente vão assistir o vídeo depois de outras reuniões, né, de outras atividades da casa e porventura ainda não me conheçam, eu sou o Cláudio, faço parte da equipe de trabalhadores do Centro Espírita Herculano Pires, do pessoal das terças-feiras, tá? E estamos aí revezando toda semana. Um dos nossos oradores vem aqui fazer algum tipo de preleção, algum tipo de apresentação que basicamente é baseada no Espiritismo, né? Na doutrina espírita, sempre procurando buscar aí as obras mais importantes, né? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, para que de repente aquelas pessoas também que veem a apresentação pela primeira vez e vêm buscar descobrir o que é a doutrina possam se familiarizar. O Cláudio está aí também, boa noite, Claudinho. Bom, 8 horas, vamos então iniciar como de costume com uma oração. Vamos todos nós então ficar à vontade da melhor maneira que lhe convém, elevar o pensamento a Deus e a Jesus, e vamos primeiramente agradecer, porque apesar das dificuldades inerentes à nossa vida, Deus, através da espiritualidade amiga, dos nossos anjos da guarda, não nos abandonam. Nós temos muito daquilo que necessitamos para passar a experiência terrena. Temos a família que, bem ou mal, está unida, temos o pão de cada dia,
o sol que nos aquece, a chuva, a água que sacia nossa sede. Enfim, tudo aquilo que muitas vezes damos pouco valor, mas que Deus colocou para que nós pudéssemos nos sentir mais à vontade. Agradeçamos a esses amigos valorosos, os bons espíritos que nos acompanham no dia a dia, nos intuindo, nos fortalecendo, tentando mostrar o caminho certo a que devemos seguir. Agradecer a Jesus por toda a luz, por todo o sacrifício que fez para aqui estar, nos mostrando os seus exemplos, nos mostrando o caminho que o Pai Celestial deseja para nós, e que com certeza, principalmente para a alma, os desafios, as nossas provas e expiações, que são inerentes à nossa vida física. Sendo assim, pedimos licença a esses amigos, a Deus e a Jesus, para que a atividade da noite possa ser desenvolvida. Que assim seja. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje eu escolhi o tema do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Acharei. Então eu vou iniciar lendo um trechinho para que a gente possa desenvolver o nosso bate-papo, e hoje eu vou fazer uma pergunta importante para vocês, tá? Então fiquem com os dedinhos nervosos aí, eu sei que tem um delayzinho, mas fiquem aí para digitar, ok? Vamos lá. Buscai e acharei. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto aquele que pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem que dentre vós, que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou seja, se pedir um peixe, dar-lhe-á serpente? Ora, sendo maus como sois, dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao vocês pedirem? É a lição da noite. Então, quais são as buscas que nos movem na Terra? O que é que todos nós, eu acredito que desde que nós nascemos, nós partimos em busca de algumas coisas, de alguns objetivos. Quais seriam esses nossos objetivos, né? Imagino que vocês devem estar pensando em alguma coisa, mas deixa eu fazer uma pergunta, já que eu falei. Se vocês tivessem que pedir uma ajuda, né? Porque Deus garantiu aqui para a gente, através de Jesus, né? Através da lição de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11, que se nós pedíssemos a Ele, Ele nos ajudaria. Então, se vocês tivessem que pedir ajuda para buscar alguma coisa agora, o que vocês pediriam? Se alguém quiser digitar aí, eu vou esperar um pouquinho. Estou com a Anne me ajudando aqui também para poder visualizar. Eu sei que a maioria fala assim, eu quero a cura para a Covid, eu também quero, gente. Mas vamos pensar numa outra coisa então. O que vocês pediriam? Né? Eu tenho aqui várias coisas na minha cabeça, né? Vamos lá, vamos ver o primeiro que vai aparecer aqui. Vamos ver se vai dar tempo da gente fazer esse comentáriozinho aí. O que você buscaria, amor? Felicidade, gente? Não tá aparecendo. Acho que tá com delayzinho aí. Felicidade, companheirismo, muita luz, saúde. Isso é o que geralmente, olha lá, meu irmão já colocou aqui, colocou saúde, é isso, né? Todos nós queremos estar bem, né? Todos nós queremos estar felizes. Alguém por acaso aí pensou num carro novo? Ou num trabalho melhor, num emprego melhor? Uma casa? Ninguém? Quanto espírito perfeito que tem aí do outro lado, né? Só pensando em coisas espirituais e coisas boas. Aí eu lhes pergunto, será que é lícito ou é ilícito nós também pensarmos em coisas materiais? Eu diria para vocês que não é ilícito e eu vou explicar por quê. Nós podemos sim pedir ajuda para conquistar objetivos também materiais, né? Como eu falei há pouco, uma casa melhor, um trabalho melhor, um carro melhor. Porém, nós podemos pedir ajuda, mas tem um segredinho muito importante por trás de tudo isso.
eu vou contar para vocês. Se não for atrás do que você quer, ninguém vai fazer isso por você. Você pode pedir ajuda, mas você tem que ir atrás. Não adianta, por exemplo, eu preciso passar num vestibular ou numa prova importante, se você não estudar. Não adianta você procurar um trabalho melhor, um emprego melhor, se você não se preparar, né? Se você não se profissionalizar melhor. Hoje em dia, né, se exige tanto, né, faculdade, pós-graduação, MBA. Então, para ter um carro melhor, talvez você precise trabalhar um pouco mais, economizar. Mas qual é a ajuda, então? Nós vamos entender qual é esse processo de pedir, o porquê nós podemos pedir o material. O problema é que nós gostamos muito do Harry Potter, né? O personagem lá da varinha mágica, dos super-heróis. Por que nós gostamos tanto deles? Porque eles resolvem as coisas sem a gente não precisar fazer nada. Então a gente adora esses personagens e gostaria que a vida fosse assim. Mas a nossa vida não é assim por uma razão. Qual é a razão? A razão primeira é para que nós tenhamos uma ação que vem de dentro para fora, uma atitude em nossa vida. A gente tem que eliminar a inércia, né? A gente tem que se movimentar. E por quê? Isso faz parte do processo de evolução do espírito. Se nós buscarmos tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que o processo de evolução do espírito passa, primeiramente, pela evolução, muitas vezes, material. Por quê? Porque o espírito, né, foi lá, criado simples e ignorante, passou a infância da sua evolução como espírito, encarnou algumas vezes sem entender muito bem, agindo mais por instinto, depois ele foi evoluindo, aprendendo algumas coisas, e no início ele foi buscar o quê? O sustento e a proteção. O sustento, que seria o alimento, né, o sustento para o corpo físico, e a proteção para que os inimigos não os eliminassem, né? Então, isso principalmente na era da barbárie. Então, as primeiras necessidades, elas foram materiais. E o homem teve que evoluir, primeiramente, de forma intelectual, ou seja, ele teve que aprender e se tornar mais inteligente para criar meios de proteção, para criar meios de fazer com que o seu alimento ele rendesse mais, que ele pudesse alimentar mais pessoas. Lógico, lá no início das encarnações, quando o espírito ainda estava na barbárie, alguns espíritos mais evoluídos reencarnaram na Terra para também ajudá-los e ensiná-los, sim, mas eles tiveram que aprender. A partir daí, para que o espírito se sentisse motivado a continuar a evoluir, ele precisava ir atrás de novas buscas, ainda materiais. Então, por exemplo, ele queria ter uma casa para morar, ele queria ter um veículo, né? Ele queria ter bens, ele precisaria evoluir intelectualmente para poder conquistar esses bens, né? A lei do trabalho nos diz algumas coisas no Livro dos Espíritos. Por exemplo, por que o trabalho é imposto ao homem? Pergunta 676 do Livro dos Espíritos. Por ser uma consequência de sua natureza corpórea, é uma expiação. Olha só, o trabalho é uma expiação, tá? E ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, o homem não evoluiria. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar dependem do trabalho e da sua atividade. Em compensação, Deus outorgou a inteligência ao que é extremamente fraco de corpo, mas é sempre um trabalho. Então, o Livro dos Espíritos já nos responde, vem corroborar com a tese de que o trabalho é necessário para que o homem evolua, primeiramente, de forma intelectual. Também tem uma pergunta que diz que se o homem ficasse na ociosidade, o seu corpo físico ele se atrofiaria, né? Ele ficaria sem movimentos, porque ele não tem atividades. Ora, se a gente não fica
Se a gente fica muito tempo sem fazer algum tipo de atividade física, a gente já não engorda, já não vai endurecendo tudo, né? A gente envelhece, já é um problema, né? É nervo para cá, é nervo para lá. Então, você imagine se o homem não fizesse nada. Aí, acabaria de vez. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo. Aqui a gente já entra no próximo passo, tá? Qual é o próximo passo? A partir do momento em que o espírito evolui intelectualmente, ele também começa a evoluir moralmente. Mas como assim? Uma coisa tem a ver com a outra? Sim, eles têm relação. O espírito pode não evoluir moralmente na mesma proporção que tem a sua evolução intelectual, né? Tanto é que temos prova na história da humanidade de espíritos extremamente inteligentes, mas que infelizmente tinham uma moral muito ainda pequena, tinham uma moral pouco evoluída. Então usaram a sua inteligência muitas vezes para buscar benefícios próprios em prejuízo a outros, e às vezes prejuízos muito grandes. Mas, à medida que o espírito evolui intelectualmente, isso também está lá no Livro dos Espíritos, ele tem a capacidade de identificar o que é certo e o que é errado, né? Então vamos lá, isso está lá na lei do progresso, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. É o que eu falei agora há pouco, ele não segue na mesma proporção. Com o progresso intelectual, pode levar ao progresso moral, fazendo que se compreenda o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, a partir do momento em que o espírito evoluiu, ele tem plena consciência. Ele pode tentar enganar a si mesmo, achando que cumprindo certos ritos, que pagando certas esmolas, ou certos benefícios para algumas pessoas, ele não vai ter que responder, mas ele está enganando a si mesmo. Porque no fundo, um espírito evoluído e com consciência, ele sabe que tais atitudes, elas são melhores ou piores. Ele consegue medir os seus atos, né? Infelizmente, o homem ainda muito apegado como eu falei, a esses ritos, a esses costumes, a algumas religiões que entravam a evolução, acredita que pode se eximir de responder pelos seus atos em função de orações e coisas desse tipo. É respeitável porque muitas vezes é aquilo que ele aprendeu. Porém, ninguém está impedido de questionar a veracidade daquelas informações que ele tem até hoje, né? Então, o trabalho ele passa a ser muito importante para a evolução do espírito e para que nós possamos merecer a ajuda que tanto nós procuramos, para que nós possamos, nesse primeiro ponto, conquistar aqueles nossos objetivos que, diríamos assim, que a grande parte da humanidade ainda vai buscar, que são os objetivos materiais, né? E isso ajuda o homem a sair da ociosidade. Mas há espíritos que querem ficar na ociosidade? Ainda assim, há espíritos que usam a desculpa, né, de que como eu tenho milhões de encarnações, então eu vou deixar para a próxima, né? Olha, eu não gosto muito de trabalhar. Inclusive tem uma história interessante, né, no livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, que é um outro tema, mas tem uma história interessante, que é justamente do preguiçoso, né? Essa pessoa ele vivia no ócio, na vida física, não queria aprender nada, não queria fazer nada, e um dia ele desencarnou, chegou do outro lado e falou: olha, eu queria continuar não fazendo nada, eu não gosto de trabalhar, né? Enfim, aí falaram para ele assim: não, tudo bem, é isso que você quer? Não, pode ficar na ociosidade, não tem problema aí, pode ficar quando você quiser. E os anos se passaram no mundo espiritual, os anos se passaram,
até que ele começou a se cansar de estar cansado. Se cansou do ócio. E foi buscar informação. Falou, olha, eu acho que eu estou meio cansado agora, eu precisava fazer, eu precisava me movimentar, eu preciso aprender, é isso aqui mesmo, é só isso aqui que existe. Enfim, falaram para ele, não, agora você fica aí sem fazer nada do jeito que você está. Na verdade, ele estava sob o domínio dos espíritos zombeteiros, dos espíritos maléficos, no umbral, já respondendo pelo ócio que ele mesmo havia criado para ele. Lógico que em determinado tempo ele foi resgatado, mas ele já estava, o suplício dele passou a ser o ócio que ele tanto cultivou durante a vida física dele, né? Então, nós temos que sempre buscar a nossa melhora, né? Conhecer coisas novas, aprender, até porque nós vamos passar durante as nossas reencarnações em vários estágios, diríamos assim, de trabalho. Um dia seremos ali um engenheiro, no outro seremos um doutor, no outro seremos um faxineiro, para que possamos conhecer todas as etapas evolutivas, tudo aquilo que envolve o mundo físico, todas as necessidades para que depois, como evoluídos, possamos ajudar a outros espíritos necessitados, né? E a lição Buscai e Achareis, esse primeiro tópico que eu li para vocês, ele se chama Ajuda-te, que o céu te ajudará. O primeiro tópico do Buscai e Achareis é isso. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, faça a sua parte. Vá buscar melhora. Vá buscar aprender. Porém, lá no final desse primeiro tópico, o que é passado para a gente pelos Espíritos? Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso orgulho. É esse o sentido dessas palavras do Cristo: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, vamos lá. Vamos buscar as coisas, os nossos desejos, nossos objetivos, sejam eles, como vocês disseram, fé, amor, compaixão, enfim, felicidade, mas também podemos ir buscar os nossos bens materiais, não esquecendo dessa última passagem. E depois de algo muito importante. Senão não vão sair daqui, alguém vai falar assim, nossa, o Cláudio veio aqui e falou que nós podemos buscar coisa material. Espírita falando nisso. Espírito só fala de caridade, de amor. Bom, primeiro nós não podemos ignorar que nós estamos envolvidos pelo mundo físico, né? E nós precisamos de sustento, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Alguns dizem que hoje está um pouquinho mais complicado do que antigamente, né? Tem que pagar a escola, pagar isso, aquilo, enfim. Estamos envolvidos nesse mundo físico, então nós precisamos buscar o nosso sustento. Acontece que existe um porémzinho nessa história, e que também segue nesse capítulo 25. No item 6, ele começa dizendo assim: não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam, mas entesourai para vós tesouros do céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterrem e nem roubam, porque onde está o tesouro, aí está também o coração. O que eles querem dizer aqui? Claro, gente, é lícito ir buscar melhoras materiais, é lícito.
faz parte da evolução do espírito, faz parte da lei do progresso, da lei do trabalho, está lá no Livro dos Espíritos. Porém, nós jamais podemos esquecer das coisas espirituais. Porque apesar de todas essas necessidades, de buscar evolução, de poder almejar coisas, os bens, ou melhoras de bens, nós não podemos esquecer que tudo isso que nos envolve é um empréstimo. Desde o nosso corpo físico, né? Desde o nosso corpo físico até o nosso lar, é um empréstimo. Você trabalhou para conquistar, mas é um empréstimo. Porque eu não vi ninguém levar dinheiro no caixão ainda. Né? Se alguém me viu aí, me conta. Mas ninguém leva nada que for material daqui para lá. O que você vai levar? Vai levar as amizades que você conquistou, né? A inteligência que você adquiriu, né? O aprendizado que você adquiriu. Né? Diríamos que se houvesse um julgamento, mas não é assim que funciona, você seria julgado pelas coisas boas que fez, pelo bem que praticou, pela caridade que praticou. Então nós jamais podemos esquecer de manter o equilíbrio. Tenho o direito, me é lícito buscar as coisas materiais, mas eu tenho que alimentar a alma, porque é a alma, ou seja, eu, espírito, que sobrevivo à vida física. Né? E eu vou precisar estar sustentado por boas vibrações, pelo desapego material, porque o grande problema é que as pessoas muitas vezes viram escravas do seu trabalho, escravas dos seus bens materiais. Elas vivem em função disso, muitas vezes denegrindo imagens, passando por cima das pessoas para conquistar os seus objetivos. E onde vai ficar a responsabilidade daqueles que você ajudou a derrubar? Você vai ser responsável por aquelas pessoas que você ajudou a derrubar. Será sua responsabilidade, você vai responder por isso. Né? Ao contrário, aquelas pessoas que você ajudar de coração, seja doando, seja ensinando, seja tendo paciência e perdão, você ganhará amigos, você ganhará pessoas que estarão orando e vibrando para você no momento em que você deixar a vida física. Você não levará rancores. Né? Temos que estar preparados para deixar os bens materiais, porque assim, a gente, depois que chora, né, sai do ventre da mãe, é tirado ali pelo médico que chora a primeira vez, não sabemos qual será o momento do nosso desencarne. Pode ser daqui 5 minutos, daqui 1 hora, 1 semana, 1 mês, 10 anos, enfim, não sabemos. E se não tivermos desapego às coisas materiais, Claudio, mas como é que é isso? Eu posso buscar? Sim, você pode buscar, mas tem que ser um objetivo que, olha, se eu fizer isso eu alcancei, que bacana, comemore, festeje com a família, olha, conquistamos. Mas não fique desesperado, né? Ai, fez um risquinho no carro aqui, ai meu Deus do céu, né? Não fique desesperado, né? Um dia você vai vender o carro vai ficar aí, vai apodrecer, vai enferrujar, minha mulher tá fazendo assim, ó. Às vezes a lição serve pra gente, tá? A lição às vezes serve mais pra gente do que pros outros. Mas enfim, é esse aprendizado, por isso que a gente tá falando, né? A gente tem que se desapegar, porque esse momento chegará. Ah, mas eu preciso deixar bens para os meus filhos. Sim, você pode fazer, mas você também não pode ser escravo. Porque o que garante que eles vão manter os seus bens? Já não tem aquela história, como é que é, pai... como é que é? Vô rico, pai... eu não esqueci, mas filho pobre, né? Ou seja, quem garante que seus filhos vão manter os seus bens materiais? Não vão acabar com tudo. Você ensinou para eles a conquistar? Você ensinou para eles a enfrentar a frustração? Você mostrou para eles que em algum momento o dinheiro acaba? Que ele não nasce em árvore? Que ele precisa ser, de certa forma, cuidado, né, para as coisas, para as necessidades básicas primeiro? Você fez isso? Porque se você não fez, há uma grande chance de eles acabarem com tudo isso. E aí o seu sofrimento do lado de lá vai ser muito maior, porque se o apego for grande, muitas vezes a gente
A gente vivencia muito isso na orientação de alguns irmãos que desencarnaram, que muitas vezes as pessoas estão lá dando fim, né? Doando os bens do desencarnado, e ele está tão apegado às coisas materiais que ele fica revoltado com as pessoas que estão ali levando as coisas dele embora. Ele acha que, lógico, né? Às vezes ele nem percebeu que desencarnou ainda, mas ele está lá próximo das coisas dele, ficando revoltado, não quer que a família mexa, que os filhos tomem os bens. Então, é por isso que a lição fala que, por um lado, existe a necessidade de buscarmos as coisas materiais, a nossa evolução intelectual, mas que à medida que a gente entenda que as coisas materiais não são tão importantes, que a gente acredita na vida do espírito, na vida eterna do espírito, a gente tem que começar a se desvincular, né? Muitas vezes, voltando a falar dos filhos, a primeira coisa que a gente deseja para os filhos, o que é? Olha, ele tem que se tornar na melhor universidade, ele tem que fazer inglês, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo, porque ele tem que ser um bom profissional, ele vai ter que receber bem, e muitas vezes a gente negligencia a própria vontade dele. Será que o desejo dele é ser médico? Será que é ser advogado, que nem a família toda é? Será que ele vai ser feliz desse jeito? Porque a gente imagina que primeiramente a gente tem que fazer com que ele tenha um sustento material. Lógico, você tem oportunidade de propiciar isso para o seu filho? Sim. Mas a minha ideia é o seguinte, o que eu falo para os meus filhos, já falei algumas vezes, está aqui minha esposa que não vai deixar eu mentir sozinho. Faça o que você quiser fazer, o que você acha que vai te trazer um bem-estar profissional. Porém, lógico, se prepare, porque independente daquilo que você escolher, você vai ter que ser competitivo de uma forma saudável. Você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar. Mas foque naquilo que você acha que você profissionalmente vai render mais, vai te trazer pelo menos uma tranquilidade. Porque imagine se você buscar uma profissão somente focado no dinheiro, naquilo que vai te gerar, será que daqui a 10, 15 anos você não vai estar frustrado, querendo arrumar outra profissão, não aguentando mais? Que tranquilidade isso te traz na vida, não é mesmo? Então, gente, o que o Buscai e Achareis nos traz é isso. A espiritualidade, através das lições de Jesus, vem nos mostrar que nós temos que cultivar a nossa vida de forma equilibrada, que nós temos que buscar a nossa evolução intelectual, que ainda está muito ligada à parte material, e paralelamente buscando, através disso, ter discernimento, conhecimento, para poder entender o que é certo, o que é errado, aquilo que vai me trazer um maior benefício espiritual, evolutivo, e de tranquilidade, paz e saúde para mim e para os membros da minha família. Gente, o que eu tinha para conversar com vocês essa noite era isso. Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando. Temos aí, apesar de alguma ceticidade por parte de alguns, é sempre assim, né? Com o espiritismo até hoje, existem céticos, mas temos aí uma vacina anunciada hoje, né? Algumas já em evolução. Olha só, voltando ao assunto um pouquinho lá no assunto, não é a necessidade de se buscar aprender para achar uma vacina que movimenta o ser humano, que movimenta o pesquisador. Então, nada é por acaso. Nada daquilo que acontece é por acaso, apesar de muito difícil, de muito sofrido. E não podemos esquecer que, mesmo que peçamos ajuda, que nós façamos a nossa parte, muitas vezes, né? Pedir ajuda para a espiritualidade, para tentar um emprego melhor, me preparei, fiz o melhor curso, fiz MBA e doutorado, e mesmo assim não consigo emprego. Nós não podemos esquecer que também na nossa vida nós fizemos uma programação para passar por algumas experiências, algumas expiações, alguns aprendizados que às vezes nos impedem de conquistar algumas coisas. Nós temos que ter esse discernimento. Será que
ficar muito rico seria bom para você? O que você faria com todo esse dinheiro? Se você ganhasse na loto hoje, na loteria, né? Ajudava, né? Ajudava, mas e qual vida você teria? Não é mesmo? Então, gente, vamos tentar levar isso, mais essa lição, que muitas vezes a gente bate na tecla, mas é para que água mole em pedra dura, né? A gente um dia aprenda e possa nos ajudar a evoluir, possa nos ajudar a, no momento em que nós tivermos que deixar o plano físico e retornar ao mundo espiritual, estejamos mais preparados. Pessoal, fiquem bem, se cuidem, vamos fazer oração para encerrar, e aí eu vou dar só um minutinho, porque às vezes tem um delay, quem começou a assistir depois acaba cortando, se eu paro aqui acaba cortando, tá? Já aconteceu comigo. Então vamos fazer uma oração. Primeiramente vamos pensar, eu até vi que alguém aí escreveu que: boa noite, irmãos, peço uma vibração para o meu pai José, o médico suspeita que ele está com câncer, então nós temos aí algumas situações, então pense você agora no seu ente querido, tá? Que passa por alguma dificuldade. Se você colocou uma água aí, um copo d'água, uma garrafa de água aí do seu lado, mentalize na água e vamos pedir que a espiritualidade amiga possa nos proporcionar através desse líquido a bênção, o amor e a misericórdia do Pai Celestial. Que essas pessoas que passam por essas dificuldades, por essas provas, né? Por esse momento difícil, que elas possam ser acalentadas pelos mensageiros do Cristo, pelos enfermeiros espirituais. Que todas as vibrações de amor possam recair sobre eles e que nós também possamos ser todos envolvidos pelo manto sagrado de amor e de luz do Pai Celestial, trazendo equilíbrio ao nosso corpo, ao nosso espírito, ao nosso perispírito, para que possamos ter mais uma semana de trabalhos, de estudos, de aprendizado, desejando que nossos familiares continuem bem, desejando que a humanidade continue aprendendo, apesar da dificuldade, com tudo isso que está acontecendo, desejando que o melhor ocorra o mais rápido possível, que o sofrimento daqueles que tiveram suas perdas possam ser amenizados e que a luz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Dessa forma, agradecemos mais uma vez essa oportunidade e pedimos licença aos companheiros espirituais para encerrar as atividades da noite. Obrigado a todos pela participação. Até mais ver, pessoal. Obrigado. Até logo.